Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos falar de Barrett? Vamos. Bom, E vamos falar para quem? vamos falar para os gastroenterologistas. Que de um Barrett. gastroenterologista precisa saber quando pega um laudo de endoscopia que tem Barrett. Que tal? Que tal? Boa, gostei. Boa. Então Gostei. tá bem. Viviane Fittipaldi, você, no seu consultório, na sua clínica, pegou um paciente, tem lá um esôfago e você desconfiou que tem uma área de um epitélio colunar no esôfago. Primeiro, começando do início, como é que você sabia que aquilo é um epitélio colunar, que pode ser um Barrett ou é outra coisa? Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é quando o endoscopista faz o diagnóstico de Barrett, é olhar a mucosa, coloração, superfície, a rugosidade da mucosa. Isso tudo vai mostrar para o endoscopista que aquilo é um Barrett, que é, em última análise, uma complicação da doença do refluxo. Uma coisa importante para o gastroenterologista saber é que o endoscopista vai sempre usar a classificação de Praga para caracterizar o Barrett. O que é essa classificação? É a classificação C e M, né? Então ele vai dar CX-MY. C é a extensão longitudinal do Barrett circunferencial e M a extensão longitudinal do Barrett linear, né? Então vamos supor, a gente tem Barrett curto e Barrett longo. Um C5 M6 é um Barrett longo. Então significa que a extensão circunferencial do Barrett é de 5 centímetros longitudinais e a extensão do Barrett de lingueta é de 6 centímetros. Isso é muito importante. Quanto mais longo o Barrett, maior a chance dele degenerar para um adenocarcinoma. E isso muda o intervalo de acompanhamento do paciente, né? Perfeito. Então, se ele tem até 3 centímetros, eu vou acompanhar a cada 5 anos, de 3 centímetros a 5 centímetros a cada 3 anos, e se for maior do que isso, principalmente se for maior que 10 centímetros, muito grande, centro de referência ou alguma pessoa que você tenha ali como alguém que vai ter um olhar mais aprofundado. E às vezes a gente recebe laudo que o pessoal dá como Barrett, vem como Barrett e não é exatamente. Então tem um tamanho mínimo ali que a gente vai considerar e tem alguma outra coisa que é muito comum que às vezes a gente recebe, olha assim, isso aqui talvez não seja. Isso. Às vezes, como tudo na medicina, quase tudo, a interpretação é muito subjetiva. Então, o que é importante? Pelos últimos guidelines, tanto das sociedades europeias, japonesas e americanas, o mais importante é a gente considerar o Barrett acima de 1 centímetro. Por quê? O Barrett que tem 1 centímetro ou menos, ele não tem repercussão clínica. Então, não vale a pena você estressar o doente, estressar o sistema de saúde. Às vezes, esse paciente faz endoscopia anual sem indicação. Então, se o epitélio colunar tiver até 1 centímetro, você está autorizado a não valorizar esse achado. Você não vai fazer um follow-up desse paciente. Exatamente. Vai olhar, vai estudar bem, ver se tem alguma alteração, mas não precisa colocar em protocolo de segmento. Perfeito. E formalmente a gente não chama de Barrett quando tem menos de 10 milímetros, né? Exatamente. Menos de 10 centímetros. E só para a gente ficar atento a quem faz endoscopia, gastroenterologista, quais são os marcos que a gente usa para saber o que é uma hérnia de hiato, que às vezes prolonga lá para cima, o que é um Barrett? Porque quando tem hérnia de hiato, você tem um epitélio colunar que subiu, mas não é esôfago. Isso. Então como é que a gente vê isso no exame endoscópico? É muito comum a gente ver o endoscopista ter essa dificuldade e a gente vê essa divergência entre os laudos, né? A verdade é que quando você tem o epitélio de Barrett, a cor do Barrett se assemelha muito à coloração da mucosa gástrica. É aquele laranjinha, né? Laranjinha, exatamente. Então você perde o parâmetro da coloração. Então o que você deve valorizar para diferenciar o Barrett da hérnia de hiato é a prega gástrica. Então até onde a prega se estende, isso é epitélio gástrico, é mucosa gástrica. Da prega para cima, aí sim você tem o epitélio esofágico, o epitélio do Barrett, que é a alteração. Então assim a gente diferencia a hérnia de um Barrett epitélio colunar circunferencial, metaplásico, né? Exatamente. E os vasos empaliçada, que terminam no final do esôfago, também são marcantes. Exatamente. Então diferenciei, vi que se pode ser metaplasia, um epitélio colunar no esôfago de fato ou não, usando isso, medi para saber se está naquele critério mínimo e para ter uma noção de prognóstico, de risco, de acompanhamento. E aí você falou uma coisa importante, classificação de praga tem que estar em todo laudo que suspeita ou tem definição. Mas como é que é a sua prática, assim, né? Você encarou, como é que você vai examinar? Você chegou com a luz branca, é só com a luz branca, você usa alguma cromoscopia, você faz alguma coisa, e depois a gente fala das biópsias, como é que a gente vai fazer? Isso é fundamental, tanto para o Barrett quanto para a endoscopia de modo geral, né? A gente está acompanhando essa mudança na evolução endoscópica. Então, cada vez mais, a gente precisa examinar o paciente à luz branca, o órgão à luz branca, mas
Se você tiver um recurso de imagem avançada, você precisa saber lançar a mão disso. O que a gente tem hoje em dia? Cromoscopia eletrônica. Os aparelhos mais modernos, eles têm imagem em alta definição e cromoscopia eletrônica, que a gente tem as mais comuns, né? NBI, BLI. Então, vale a pena você fazer um bom exame à luz branca. Importante dizer que a luz branca, ela não é substituída. Você vai usar os recursos de imagem para acrescentar na tua avaliação. Então, um bom exame à luz branca com uma imagem de alta definição, se possível. Depois, cromoscopia eletrônica, NBI, BLI, para você poder avaliar padrão de cripta e de vascularização. Se você tiver a magnificação ótica, idealmente, essa é a hora de usar. Fez essa primeira avaliação, depois você pode lançar mão nos corantes vitais. Quais que você usa? No caso do Barrett, eu acho que o mais importante é o ácido acético. Acho que é o melhor, na minha opinião, o melhor corante para você poder avaliar. Então você tem uma reação aceto-branca, que ela é muito evidente no epitério do Barrett. E o que você deve valorizar? As áreas que têm uma perda precoce dessa reação aceto-branca. Então o epitério do Barrett fica todo branquinho, e quando você tem uma área ali que fica vermelhinha de forma precoce, é essa área que você deve valorizar. E ácido acético é um bicho de 7 cabeças para encontrar? Não. O que é o ácido acético? Você tem na sua casa. Vocês têm na casa de vocês. Ácido acético é vinagre. Então, assim, se você não tiver lá o formal, você pega o vinagre e joga, que vai ter o mesmo efeito. E aquele vinagre tinto serve também, dá para usar. Beleza, então você falou do que vai valorizar, fez a cromoscopia luz branca, cromoscopia digital e fez o ácido acético. Nessa ordem. Nessa ordem, Isso, porque é importante. senão você perde o padrão microvascular e tal. Só que beleza, só que fazer tudo isso não é suficiente. Tem que ter calma para examinar. Calma. E o que esses estudos mostram em relação ao tempo e extensão de Barrett? Isso. A gente muitas vezes acha que o esôfago é um órgão de passagem. Você vai, você passa pela boca quando você vê que está no estômago. Jamais. E a verdade é que você precisa examinar o esôfago com tanto esmero quanto você examina o estômago e o intestino. Né? Então, assim, os guidelines mais recentes orientam você perder 1 minuto a cada centímetro do Barrett. Agora pensa, aquele Barrett de 10 centímetros. Você vai gastar 10 minutos só olhando o Barrett, fora todo o resto. Parece que é pouco, mas se a gente conta no relógio, né, Vi? É muito. Muito. Cara, se você faz o teu exame sem se preocupar com isso, às vezes em 30 segundos você acabou o exame e nem se deu conta, né? Então é muito importante, de fato, ter essa proatividade e fazer isso de uma forma muito ativa. Se preocupar em examinar cada quadrante de uma forma muito esmerada, porque isso faz toda a diferença para o seu paciente. Agora eu vou te perguntar. Pergunta. O que você tem que valorizar quando você olha o epitério de Barrett? O que te chama a atenção? Aqui, essa área, eu vou maldar um pouco mais, vou prestar um pouco mais de atenção. Com o que você se preocupa quando você olha o Barrett? Então, quando a gente está examinando e a gente está usando essas etapas diferentes, luz branca, cromoscopia digital, e está usando alguma forma de corante, o ácido acético, o azul de metileno também é uma boa opção. Também. O que a gente vai valorizar? Primeira coisa, você está olhando, tem uma área um pouquinho mais irregular, tem nodulação, tem uma alteração de relevo, ali deve chamar atenção. Friabilidade chama atenção também. E quando a gente nota que tem uma região que as criptas mudaram. Existe uma classificação de endotacal, você gosta? Eu adoro, né? adoro. Endotacal, ela mostra os diferentes padrões que a gente pode achar ali no esôfago de Barrett, tem uma correspondência com um tipo de metaplasia e tudo mais. Mas essas criptas estão ali, assumiram um padrão em que elas demonstram uma irregularidade, uma ausência, e se isso vier ou não acompanhado de alteração também da microvascularização, essa área a gente deve ter atenção. E aí, como é que a gente biopsia isso? A gente vai focar nessa área, vai colocar num pote separado, não vai misturar com o resto e da melhor forma possível a gente vai identificar isso para que no próximo exame a gente ache. Particularmente, eu identifico como BX de esôfago, coloco um número relacionado aos centímetros, a distância que está do lábio, dos incisivos, então, por exemplo, BX esôfago 38 centímetros e coloco a orientação em horas, como se a gente imaginasse o relógio. Então, BX esôfago 38 centímetros, 4 horas. A área alterada focalmente é a primeira que a gente vai biopsiar, para só então fazer o protocolo de Seattle, que são biópsias, de certa forma, randomizadas, né? E aí, como é que faz o protocolo de Seattle? O protocolo de Seattle, estrito, assim, na literatura, a gente faz biópsias, uma biópsia em cada quadrante, a cada 2 centímetros.
Mas a verdade é que na prática, o que a gente faz é isso que o Eduardo falou. O mais importante é a biópsia guiada. Cada vez mais na endoscopia a gente faz menos biópsias aleatórias e mais biópsias guiadas. E quando a gente não vê nenhuma área suspeita, a gente tende a fazer um protocolo de Seattle modificado. Ao invés de fazer biópsias em cada 4 quadrantes, a cada 2 centímetros, a gente faz a cada centímetro, né? E isso é mais importante quando o paciente já teve displasia antes. Exatamente. Na prática, vocês vão ver que é difícil cumprir esse protocolo. Parece fácil, mas é difícil. Primeira biópsia é sempre a mais importante, depois sangra, o esôfago fica sujo, você tem dificuldade em determinar onde você está nos centímetros. Então, o mais importante, cada vez mais, na endoscopia, é você fazer uma biópsia guiada. Sim. Por isso que o teu olho, a tua atenção no exame, isso é cada vez mais importante. Porque isso vai definir a conduta para o seu paciente, muito mais do que fazer biópsias aleatórias no esôfago de Barrett. Perfeito. Então a gente está falando do gastroenterologista, né, que às vezes não faz endoscopia, Isso. ou mesmo que faça. Como é que a gente olha de uma forma crítica um laudo? Então você falou da classificação de praga. Tem que ter. Tem que ter as medidas todas bonitinhas. Isso. E aí você vai ver que etapas ele cumpriu em relação ao exame de cromoscopia digital, Isso. cromoscopia com algum corante, ácido acético e tudo mais. Ok. E olhar o histopatológico acho que é importante, para você ver quantos frascos foram enviados e quantas amostras tinham em cada frasco, para ver se aquilo se assemelhou de uma forma ok. E às vezes vem displasia. Quando vem displasia, é sempre importante ter um patologista habituado, isso faz muita diferença, né? E confirmar a displasia. Se vier de alto grau, tem que olhar, 80% tem uma lesão focal, Isso. então vai atrás. Baixo grau, 30% mais ou menos, faz um downgrade, às vezes você não encontrou de novo. Então, olhar com bastante cuidado. É operador dependente de endoscopia? Muito. E patologia? Muito também. Então, só para reforçar, veio displasia, pedir a segunda opinião de um patologista experiente em trato gastrointestinal e sempre buscar uma lesão visível. Ainda que venha displasia de baixo, de alto, como você falou, muito mais evidente, mas ainda que venha de baixo, buscar uma lesão visível, é isso que você vai ressecar. Hoje em dia, a gente tem que eliminar o Barrett nesses casos. Então, ressecar a lesão visível e depois fazer uma ablação endoscópica com o Barrett que sobrou, né? Senão, tem chance de voltar. surgir outra lesão. Perfeito. Acho que a gente passou por tudo, né? A gente nem falou de SD. Quase tudo. A gente nem falou de SD, a gente se Você controlou se segurou, né? para falar de SD. Então é isso, mas acho pessoal. que é isso. A pincelada geral. Para o gastroenterologista, eu acho que é mais ou menos por aí.